Então eu comecei a dedicar meu tempo para procurar aprender sobre investimento, aprender sobre educação financeira, aprender sobre poupar. E a partir daí começou toda essa trajetória. Eu aprendi sobre educação financeira, aprendi sobre renda fixa, renda variável, mexi em bolsa, cansei de mexer em bolsa e agora eu também dedico meu tempo para ensinar também sobre bolsa. Bolsa de valores, tá? Bolsa de valores, desculpa. Então, galera, vocês se organizam financeiramente? Levanta a mão quem se organiza. Ele faz pouquinho. Não vale mentir, hein? Não, deu mais ou menos o quê? Um pouco menos da metade. Então, essa informação aqui vai bater de frente com vocês. De acordo com a SPC, 62 milhões de brasileiros fecharam 2018 com o nome sujo. 62 milhões. Nós temos 210 milhões de população hoje em dia. Então, lembrando, a gente tem que excluir quem tem menos de 18 anos, porque eles não pagam contas ainda. Então, se a gente exclui essa população, a gente passa por uma nova informação. 42% da nossa população está com o nome sujo, endividada. E isso é tudo fruto da falta de educação financeira que a gente não recebe na escola, deveria receber, não recebe na faculdade, e os nossos próprios estudos, né? A nossa própria busca por isso. Enquanto isso, nós temos menos de 1 milhão de brasileiros investindo na Bolsa de Valores. O que, comparando com os Estados Unidos, lá essa porcentagem é de mais ou menos 70%. Então, os americanos conhecem muito bem o que é a Bolsa de Valores. Essa pergunta eu fiz para vocês, o resultado não foi tão... Então, esse aqui é um modelo de potes financeiros desenvolvido por T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu esse livro? Esse livro ele fala sobre o que acontece nesse livro. Ele passava por uma situação difícil na vida dele e aí ele recebeu um conselho de que os ricos, eles se tornam ricos através de atitudes e pensamentos que eles adquirem durante essa vida. Eles não pensam daquele jeito porque são ricos. Eles pensam de um jeito e se tornaram ricos. Então, uma base financeira que ele entrega é essa. Esses potes aqui são só hipóteses, tá? Os principais são gastos básicos, liberdade financeira e diversão. Eu escrevi viagem aqui porque todo mundo gosta de viajar também. Mas você pode ajustar da forma que você quiser. E aí ele deu porcentagens para isso também, da nossa renda que a gente deveria separar para cada assunto. Para gastos básicos, ele estimou que seria 60%. Então, se a gente ganha R$1.000, 600 reais disso deveria equivaler aos nossos gastos básicos. E a gente tem, principalmente brasileiro, tem muito costume de querer viver acima do que a gente pode, justamente para agradar o vizinho, parecer ao vizinho que você é uma pessoa de sucesso. Sendo que cada um vai comprando mais e no final está todo mundo endividado também. Liberdade financeira, 20%. Isso aqui, de novo, é só uma hipótese. Quanto isso aqui for menor possível, melhor para você. Quanto maior isso aqui for, melhor para você. Diversão, 10%. Viagem, 10%. Fechou 5%. Esse aqui é o pote ideal que a gente quer, a gente busca. A gente também busca melhorar. Como é que ele é hoje? Mais ou menos assim. Vamos viajar, a gente empurra ali na conta de luz, está junto com o aluguel, e no final a gente vai ver que não tem dinheiro para pagar as contas. O que é uma situação muito triste e a gente precisa mudar, né? O que a organização financeira te permite fazer? Permite realizar os seus sonhos. Foi o exemplo do pote de viagem que eu dei. Mas pode ser, sei lá, uma casa própria. Algum sonho, alguém me sugere alguma coisa? Não? Um carro? O mais importante de tudo? Um filho. Criação do hábito de investir. A maior característica de um investidor não é o tanto quanto que ele sabe, o conhecimento, óbvio que isso é necessário, mas a grande qualidade dele
é a consistência e disciplina. Então, se você religiosamente continua investindo seu dinheiro de forma consistente, aumentando os seus aportes, o seu futuro vai ser garantido, vai ser melhor. E você realmente pode começar com pouco, especialmente hoje, que o assunto de investimento está mais sendo expandido aqui no Brasil, e o Tesouro Nacional, o governo, as corretoras em si, estão fazendo questão de propor produtos que sejam mais em conta para os investidores individuais e de baixa renda. Então, com R$1, R$2, você já pode investir. Por incrível que pareça, R$100, mas óbvio que todo mundo quer investir. Muito. Então, qual é o conceito de educação financeira? A educação financeira nada mais é do que a gente ter um consumo consciente dos nossos gastos para procurar um futuro melhor para a gente, ter uma visão de longo prazo e garantir o nosso futuro, especialmente para os nossos filhos, né? Então, tudo, lembrando sempre que o investimento a gente tem o tempo ao nosso favor. Então, conforme passa o tempo, mais o nosso dinheiro rende. E sempre tem alguém que fala, mas já está tarde demais para mim. Mas a gente pode pensar que o filho ainda não apareceu, né? E vai vir com não sei quantos anos, 2 anos, e ele já pode desde o início estar criando esse hábito, porque isso passa de pai para filho. Isso é uma programação mental que os pais têm e podem passar para os seus filhos. Independência financeira é no momento que os seus investimentos vão te gerando renda suficiente para cobrir aquele pote de gastos básicos. Ou seja, se você parar, sentar numa cadeira, seus investimentos pagam suas contas. Em outras palavras, você pode parar de trabalhar, você vai estar aposentado. Então, quando vocês veem as pessoas falando que estão aposentadas aos 30 anos de idade, aos 40, é por causa disso aqui. Ela já tem renda passiva o suficiente para garantir os gastos básicos dela. E o que é a liberdade financeira? Isso aqui é mais a área do Neymar. Quando você tem tanto dinheiro que não precisa se preocupar com nada. Você gasta à vontade que no dia seguinte vai entrar muito mais. Mas isso aqui não é uma situação muito longe do que a gente acha não, tá? Isso aqui é perfeitamente possível. Onde que eu quero chegar com isso? De acordo com Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, quem leu esse? Poucos também. Ele diz que se você quiser ser rico, você precisa comprar ativos e reduzir os seus passivos. E o que é isso? Alguém sabe qual é a diferença entre ativo e passivo? Vamos lá. Casa e carro. Quem acha que isso aqui é um ativo? Sua casa? Da despesa, né? Da despesa é passivo. Ambos são ativos imobilizados. Isso é, contabilmente. Mas eu vou passar o conceito agora de ativo. Ativo é tudo aquilo que a gente adquire e coloca dinheiro no nosso bolso. Então, uma casa é um ativo quando você compra e aluga para alguém, não quando você compra para você mesmo, ela se torna um passivo. Passivo você adquire e tira dinheiro do seu bolso. O carro é a mesma coisa. Se você for alugar para o Uber, ou não sei se tem alguma outra opção, ele também se torna um passivo. E muita gente fala que está comprando casa e carro justamente porque quer ganhar dinheiro. Aqui o que eu expliquei. Querem tirar foto, gente? Vai ser rápido? Posso? Então, de acordo com Robert Kiyosaki, a gente alcança a nossa liberdade financeira se a gente adquirir ativos e reduzir os nossos passivos. O que ele quer dizer com adquirir ativos? Adquirir ativos é igual a investimento. Então, quando a gente está procurando adquirir ativos, a gente está procurando investir o nosso dinheiro. A gente quer fazer o nosso dinheiro trabalhar para você. A gente não trabalha pelo dinheiro.
A gente trabalha pelo dinheiro, né? Mas não para sempre, se Deus quiser. Afinal, o que é investir? De acordo com Benjamin Graham, que é o autor de O Investidor Inteligente, uma operação de investimento é uma que, após análise minuciosa, foco nessas duas palavras, promete segurança do capital e uma remuneração apropriada. Tudo que não for isso é especulação. Então, o que ele quer dizer? Conforme a gente pesquisa sobre tal negócio, tal investimento, e a gente realmente acha aquilo viável, seguro e que promete uma remuneração adequada, a gente finalmente pode investir dinheiro. E, como eu falei, investir é um hábito. Então, conforme você estuda, você pesquisa, você vai entendendo de negócio em negócio, sua mente abre para várias outras oportunidades que te possibilitam também abrir um negócio e configurá-lo como um investimento. Então, essa definição é muito importante para não te confundir, porque às vezes você quer investir, só que você não faz uma análise, não analisa a segurança e só pensa na remuneração. Então, no final, você vai estar especulando e pode dar errado, e você vai querer culpar vai dizer que é culpa do investimento. Investindo. Travou aqui. Não, tá bom ali. Vê se o passador tá. Investindo. Os 3 pilares do investimento. O investimento ele se baseia em 3 pilares principais: rentabilidade, segurança e liquidez. Traduzindo, rentabilidade é o quê? Retorno. Então, se a gente coloca um dinheiro, a gente quer receber um dinheiro de volta. Esse é o nosso retorno. A segurança é o risco daquele negócio. E o liquidez é o prazo. Como que eu posso traduzir isso melhor? A liquidez é a capacidade de alguma coisa se transformar em dinheiro rápido. Ou seja, uma ação na Bolsa de Valores se transforma em dinheiro de forma bem rápida. Alguns dias, 3 dias, 4 dias. Uma casa, alguém consegue vender uma casa em 3 dias? Um carro em 3 dias? Se não cortar pelo menos o valor da venda, muito improvável. Então, o que é uma casa dentro desses 3 pilares de investimento? A rentabilidade, teoricamente, é desconhecida. A gente não sabe quanto que a gente vai receber. A gente torce para receber bastante. Segurança. Na pior das hipóteses, a casa vai estar lá. Né? E a liquidez é bem baixa. Você imobiliza muito o seu capital e acaba consumindo o custo de oportunidade que você tem de investir em outras coisas. E agora eu vou entrar numa parte que é essencial para vocês, para todo mundo, mas que muita gente ignora e que pode evitar que você caia naquela cilada de sujar o nome também. Reserva de emergência. Então, de acordo com o meu trabalho, quando a pessoa chega para mim e fala: não, eu quero aprender a investir, eu quero começar a investir, eu já pergunto logo: você tem uma reserva? Porque o que acontece? A gente está trabalhando de forma comum, rotina, e aí a gente quer investir o dinheiro em ações, e depois de um mês a gente vai olhar, teve uma emergência em casa, não sei, o carro quebrou, o filho ficou doente, e vai ter que tirar o dinheiro daquele investimento que você fez. Só que nesse tempo, não deu tempo dele valorizar. Então você acaba perdendo dinheiro 2 vezes. Então, o que é reserva de emergência? É um investimento de alta segurança que promete um retorno baixo, porém adequado, e de liquidez diária, ou seja, se transforma em dinheiro de forma rápida e é utilizado apenas em emergências. O consenso geral diz que é de 6 a 12 meses de custos fixos, ou seja, aluguel, luz, água, comida. Mas isso é um consenso geral, isso aqui depende muito do que você trabalha, do que você faz. Se você, por exemplo, é um funcionário público de alta estabilidade, você pode reduzir isso aqui, porque a sua renda mensal não tem tanto risco. E na vida de investidor, tudo vira risco e retorno. Então, qual é o investimento mais adequado hoje para reserva de emergência?
é um título chamado Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título do governo federal que ele rende basicamente a nossa taxa Selic. E você pode tirar no dia seguinte, se você precisar. O risco, praticamente inexistente, porque se o governo não te pagar, ninguém mais te paga. É o caso só do governo quebrar. E a rentabilidade se baseia na Selic. Então, o primeiro passo, montar reserva de emergência. Alguém aqui tem reserva de emergência? Eu gastei justamente no processo. Tá aqui, assim. Hoje tá aqui. Está bem reservado aí mesmo. Essa aqui Definir o objetivo do investimento. As pessoas, elas se confundem muito na hora de investir. Ah, eu quero investir em tal coisa, mas vale a pena? Depende, eu não sei qual é o seu objetivo. Ah, eu quero investir em ações porque eu quero viajar para Disney daqui a 6 meses. Eu vou falar que você está sendo maluco, porque você não garante que em 6 meses uma ação vai te dar um retorno adequado para você utilizar esse dinheiro para viajar para Disney. Ou seja, você tem que investir de acordo com o objetivo do seu investimento. Então, se você tem um sonho de curto prazo, prazo definido, 1 ano, 2, você tem que adequar o seu risco a isso. Você tem que diminuir o risco, procurar uma segurança e uma rentabilidade adequada. Mas se você procura a sua independência financeira, que é o nosso sonho, aí você procura um investimento de mais risco, mas não tanto risco. Tanto risco que a gente acaba conhecendo aos poucos, conforme a gente ganha o hábito de investir, que a gente vai começando a ficar com mais fome, vai aprendendo. Então, quando você busca uma independência financeira, aí você adota mais risco para você. Lucas, posso fazer uma pergunta? No caso, por exemplo, que muita gente acaba passando durante o processo de adoção, principalmente entrando nessa, que é o tempo que a gente tem para justamente montar essa reserva de emergência, é justamente o tempo que a gente está no processo de habilitação, né? Porque efetivamente depois chegou a criança, é onde eu vejo que a maioria esteja pensando é o momento que gasta. Como você perguntou, alguém tem reserva de emergência? Eu tinha. Quando chegou meus filhos, o meu mal foi justamente não ter me planejado onde deixei minha reserva de emergência para os meus filhos. Na verdade não era emergência, era planejada para eles. Quando eles chegaram, acabou. Aí acabou e hoje eu tenho que pagar as contas, porque, como eu falei, né, filho não vem e vai, ele continua. E hoje eu até, né, tenho que agora trabalhar o dobro para pagar as contas sem nenhuma reserva. O que eu quero perguntar é o seguinte: para montar essa reserva de emergência, por exemplo, como eu fiz, eu transformei minha reserva para justamente pagar as despesas de viagem, hospedagem e tudo mais que eu tive de custo para conhecer os meus filhos. É possível reverter isso de alguma forma? Reverter? No sentido de não usar a reserva para esse fim. Fazer isso gerar alguma coisa, em vez de simplesmente gastar. Bom, o nome é reserva de emergência. É para emergência. A emergência é um termo relativo. Pagar as contas não é emergência. É um fato que vai acontecer todo mês. Uma viagem, sim, pode ser uma emergência, mas a emergência em si você mesmo configura. E eu vou chegar numa parte que é para falar um pouco de gastos, que aí vai te dar uma ideia um pouco melhor disso. Ok. A solução é transformar os filhos em ativo e não passivo. Coloca isso para pagar. Mas né? E no momento que você constrói essa Transformar reserva, em custo, transformar em investimento, né? no momento que você constrói essa reserva, os custos fixos são dos seus filhos, não os seus. Você tem que contabilizar um dos filhos também. Não, porque todo mundo vai para ouvir, senão o pessoal não tem. Eu acho que o que você estava querendo dizer é que não necessariamente o que você estava juntando era uma reserva de emergência. A reserva de emergência é para qualquer imprevisto. O que você estava juntando era um gasto que você já sabia que você ia ter, entendeu? Se você tivesse feito 2 cálculos diferentes, um da reserva de emergência e o outro para isso,
talvez você conseguisse se programar um pouco mais, mas também não tem como tirar dinheiro. Mas se tivesse colocado na Selic, por exemplo, pelo menos ia estar rendendo alguma coisinha e o próprio rendimento da Selic poderia começar a ser a sua reserva, depois que você tivesse o gasto com eles. É lógico? Correto. Tá sabendo mais do que eu. Corretíssimo. Leva pra lá. E no teu caso, você tinha planejado, né, no final, sabia que a reserva era para um filho e acabou dando 2. Então você encaixou toda a reserva mesmo. Aí serão 3 reservas. Bom dia. Bom dia. Eu acredito que a resposta é logo no início da sua palestra. É questão de educação financeira, realmente. A gente não está acostumado com isso, você me mencionou. Eu não acredito que ele tenha cometido um erro. Porque Não é. realmente era uma reserva de emergência. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo também. Realmente a gente às vezes reserva o dinheiro ali da reserva de emergência. Mas você podia programar que ia aparecer os seus filhos naquele momento e você não iria gastar aquele dinheiro? Então aquilo era uma emergência, você precisava cumprir aquilo. Aí depois, agora é você se educar para você manter a sua reserva de emergência e seguir sua vida. Seus filhos estão aí, te trazem felicidade, e acho que isso que é o mais importante. Correto. E não necessariamente a reserva ela é perfeita, né? A gente, não sei, tem 10 mil na reserva e a gente não utiliza ela inteira. Não, ela serve como um auxílio. Às vezes a gente precisa gastar 15 mil e a gente só tem 10 mil na reserva, mas é melhor ter os 10 mil na reserva do que zero. Então, não necessariamente a reserva vai ser perfeita assim. Lembrando sempre que no processo de investir a gente procura rentabilidade, segurança e liquidez, o tripé dos investimentos. O objetivo do investimento foi, como eu disse, sonho de prazo definido. Daqui a 2 anos eu quero viajar para Disney com meus filhos. Ou eu quero a minha independência financeira e a dos meus filhos também. Então, de acordo com o seu objetivo, você vai poder adequar a rentabilidade, segurança e a liquidez que você precisa. Ou seja, se você quer um prazo de 2 anos para viajar, você não pode selecionar um investimento que vai só encerrar em 5 anos. Que aí você corre grande risco aqui, ó, e na própria rentabilidade também. Como que a gente junta 1 milhão em 30 anos? Alguém sabe? Alguém quer saber? A Betina. A Betina fica fácil. Eu vou ser bem mais conservador que a Betina aqui, só para dar uma ideia para vocês. Investimento mensal, R$ 937. Taxa de juros, 6,5%. Para quem não sabe, nossa taxa Selic hoje é 6,5%. Então, esse 6,5% aqui nada mais é do que a nossa taxa básica. Então, menos que isso, só a poupança. E, investindo dessa forma, com consistência, disciplina, a gente chega a 1 milhão. Eu não estou levando em consideração a inflação, nem o imposto, para facilitar a conta, mas conseguem perceber que isso aqui é possível, ou não? É possível? Quem acha possível? Ninguém acha possível? Mas é melhor, né? Você quer passar para ser milionário. Vamos voltar um pouquinho lá nos potes do T. Harv Eker. Vamos supor que esse aqui seja o seu pote hoje. Então você tem exatamente 60% para os seus gastos, 20% para a sua liberdade, 10% para a diversão e 10% para a viagem. Mas eu quero ficar milionário em 30 anos investindo aquele dinheiro. Quanto você precisa receber por mês? Você precisaria receber R$ 4.700 por mês. Líquido. É muito ou não? É muito. Tudo bem. Alguém acha que é impossível? É possível? Possível. Lembrando, 6,5% é a nossa taxa básica. É a taxa básica, investindo em Tesouro Selic. Claro que a gente está supondo que a Selic dure 6,5% por 30 anos.
Como é que a gente abate a meta mais rápido? Você tem 3 jeitos para fazer isso. Ou você ganha mais, ou você adquire mais rentabilidade, ou você gasta menos. Dos 3 aqui, qual é o mais fácil? Essa resposta aí foi boa. Rentabilidades melhores. Conforme a gente aprende sobre investimento, a gente vai identificando o que pode render mais. Como eu falei, é um hábito. Conforme a gente vai estudando, a gente finalmente vai chegando numa rentabilidade melhor, vai monitorando o próprio patrimônio. Então, quando você mira em 30 anos, muitas vezes você chega em 25, chega em 20, dependendo do que você faz. E ganhando mais, isso aí, será que dá? Lembrando sempre, adquirir ativos e não passivos. Procurar adquirir mais ativos. Como que a gente gasta menos? Alguém tem algum segredo? Quer saber? Eu faço, né? Vocês sabem por que eu estou de camisa branca? Calça preta? Combina branco, combina com tudo. Para mim é muito mais fácil ter várias camisas brancas, porque eu poupo o meu processo de decisão para áreas mais importantes da minha vida. Então, quantos de vocês aqui passam pelo menos meia hora escolhendo roupa para sair? Meu armário parece a Turma da Mônica, só que é branco, cinza e preto. Isso se chama minimalismo. A gente vive com o que é necessário para a gente. Então, eu não preciso de roupas de marca, não preciso de roupas caras. Não, mas isso aí é uma opção. Não, prefiro não falar. Como é que você pode fazer isso? Anota tudo. É incrível o poder de anotar tudo. Então, enquanto eu estudava isso, falaram muito de você anotar todos os gastos mesmo. Ou seja, não pode nem ignorar a casquinha que tu toma ali no McDonald's no sábado. Nem o estacionamento, nada. Você anota tudo. E depois, quando você equilibra e relaciona com os potes que eu mostrei antes, você consegue perceber onde é que você está gastando o seu dinheiro. Porque o sentimento que eu acredito que os brasileiros sintam é de que evaporou. Quando vai ver, já acabou o dinheiro. Então, com essa planilhinha aqui, pode ser um caderno também, você consegue identificar tudo e cortar. Tudo que você pode medir, você pode melhorar. Então, todo mês, isso também se torna um hábito para você. Como conseguir mais rentabilidade? Investindo em renda variável, como eu falei, apenas 1 milhão de brasileiros estão na Bolsa. O movimento estrangeiro na nossa Bolsa é maior do que o nosso próprio. Ou seja, tem mais galera do mundo investindo na Bolsa brasileira do que o próprio brasileiro. Mas essa realidade está mudando. E entendendo sempre os pilares: rentabilidade, segurança e liquidez. Renda variável é apenas um exemplo, mas você tem negócios físicos que você pode investir. Claro que você tem que estudar o negócio direito, lembra? Análise minuciosa para garantir a segurança adequada do capital. E, finalmente, a última pergunta. Alguém quer saber como é que ganha mais? Você está nessa área aí. Vou falar para você de um pouquinho de história agora. O que os ricos possuem hoje? Antigamente, rico era quem tinha terra, dono de feudo, quem comprou a Barra da Tijuca inteira, pessoal que tinha terra. Depois, na Revolução Industrial, os ricos eram aqueles que possuíam as máquinas capazes de produzir tudo que era necessário para a cidade. E hoje, que todo mundo tem máquina, todo mundo tem terra. Likes. Quê? Likes no Instagram. Perto disso. Informação. Então, quanto mais informação você tem, mais likes você ganha. Tá certo, viu? Os ricos, eles sabem que a internet é o maior canal do mundo de distribuição de tudo: conteúdo, produto, serviço.
do que você quiser. Antigamente, se você quisesse entregar um serviço para o recreio, não sei, há 50 anos atrás, você provavelmente ia ter que pegar um cavalo. Hoje você pode mandar um e-mail, pode fazer por Skype, pode fazer pela internet. Se você quiser falar com alguém que está em Portugal, você consegue. E onde que eu quero chegar com isso? Marketing digital. Tem salas de reunião online, você pode alugar e tem uma situação que já disponibiliza as pessoas que tiverem interesse. Percebe como as ideias começam a surgir? Então, marketing digital. O que é o marketing? É a gente mostrar para o nosso cliente que a gente tem um produto a ser oferecido. É você ser reconhecido pelo cliente, pelo que você faz. E o que é o marketing digital? Você faz isso de forma digital. Então, falaram bem da Betina aí, né? Aquilo foi marketing digital. É uma estratégia de marketing digital que se chama marketing viral. Ou seja, viralizou e deu certo. Então, enquanto todo mundo ficou falando que a Betina era uma farsa, ela saiu de 20 mil seguidores no Instagram para 500 mil. E ela só precisa converter mais alguns clientes para pagar essa multa que ela recebeu. Ela. E quem mexe muito no YouTube sabe das propagandas da Empíricos, que é da própria Betina. Então eles só trabalham assim, com marketing agressivo, digital, e eles já chegaram a faturamento de mais de 200 milhões por ano. Eu acho que isso é bastante dinheiro. E onde que eu quero chegar com isso? Vocês acham que não? Mas todo mundo tem um conhecimento a ser passado. Todo mundo mesmo. Vi gente ganhando dinheiro com hipnose terapêutica. Alguém conhece o que é isso? Eu não conheço. Mas é só para retratar como tudo é possível nessa área. As redes sociais foram feitas para relacionamento. As pessoas usam para falar besteira. Mas quando você avalia uma empresa que está bem relacionada no meio digital, um exemplo, Banco Inter, posso usar como exemplo? Pode, claro, com certeza. Se você manda uma mensagem para o Banco Inter, no Twitter, no Instagram, ele te responde como se fosse teu colega de classe, como se estivesse na mesa de bar com você. Isso a gente vê com muita frequência. Eu sou vascaíno. E o marketing hoje do Vasco é inteiramente digital. Ele investe muito no marketing digital. Então, todos os patrocinadores hoje do Vasco, eles estão integrados na página do Instagram para buscar os clientes. Eles não estão panfletando, não estão comprando outdoor na rua. Justamente porque na internet é barato hoje em dia. Ainda é barato. E agora, todos eles utilizam contratos variáveis, baseados no número de clientes que eles adquirem. Então, quando você vai lá, por exemplo, na página do Vasco, do próprio Flamengo, que agora fechou com o Banco S2, que por coincidência, né, é digital, o projeto deles é baseado no número de clientes que eles conseguirem. Então, se você não está se relacionando, você está perdendo tempo e dinheiro, né, nesse caso. Então, como que a gente pode fazer a nossa renda mensal? São 3 tipos de renda. A gente tem a renda ativa. Quem sabe o que é renda ativa? Pouca gente levantou a mão, mas renda ativa é nosso trabalho. Nossa saída é de 7 da manhã, volta às 7 da noite. Isso é a nossa renda ativa. A gente está trabalhando ativamente com a nossa presença para ganhar dinheiro. Renda passiva é o que eu expliquei um pouquinho antes. É o resultado dos seus investimentos, é os seus juros entrando no seu bolso, na sua conta. São todos os seus investimentos que estão te auxiliando. Então, eles também vão entrar na sua renda mensal. Então, quem é independente financeiramente, não tem renda ativa, renda digital, tanto faz, mas ele tem renda passiva suficiente para cobrir tudo que ele precisa. Esse é o verdadeiro aposentado. E também tem a nossa renda digital, que é o dinheiro que a gente ganha pela internet.
Lucas, eu acho que você está falando aí um monte de besteira. Isso aí, cara, isso é loucura. Acho que você está viajando. Isso funciona? Bom, se não funcionasse, eu não estava aqui falando com vocês, porque foi assim que o... Cadê? Foi assim que ele me encontrou. Falei com o irmão dele via internet, ele falou comigo via internet, e hoje eu estou aqui fisicamente, mas graças à internet, porque eu não panfletei, não comprei outdoor, nem nada disso. Então a internet me trouxe até aqui, e meu trabalho hoje vem pela internet. Então, galera, me segue aí no Instagram, ensino para todo mundo sobre investimento. Deixa os likes na minha foto também. E me acompanhem, podem mandar mensagem à vontade que eu respondo todo mundo. Então, pessoal, acho que deu para falar bastante sobre o assunto. Alguma pergunta? Alguém está achando que é impossível ainda? É possível ou não é possível? Oi, vamos lá. Em termos de... agora, mudando do meu assunto para a realidade onde estava antes. Vamos dizer que, em média, o tempo de espera até eu chegar daqui, vocês são de 2 anos. Você acredita que é tempo suficiente para montar a reserva de emergência ou planejar um investimento? Claro, começando hoje. Daqui meia hora já pode começar. E já perdeu o prazo? Depende exclusivamente de você. Lembrando que aqueles potes eram hipóteses. Eu falei 60%, mas você pode começar naturalmente com 90%, 80% não está errado. O importante é você saber que você tem 90% ali. É você estar controlando. E aí você traça uma meta para você mesmo. Eu tenho 90%, pô, mês que vem vai ser 85%. Próximo mês vai ser 80%. Ou então você começa a ganhar mais, você nem precisa mudar. O valor do pote abaixa sozinho. Sua renda agora é maior. Entende? Mas você depende exclusivamente de você. Você pode montar a sua reserva. Além dos 20% que eu indiquei para a liberdade financeira, você pode trazer para 30%, 40%, 50%. Depende de você. O importante é estar controlando. Na prática, o que eu preciso para investir? Não, dinheiro. Com 100 reais já pode. Sim, você falou, com 100 reais. E aí faz conta. Conta da corretora. Gente, investimento corre do banco. O banco, ele ganha dinheiro na sua ignorância. Então, quando você não sabe o que você está fazendo, é aí que o banco dinheiro. E, curiosamente, nós temos metade da população no SPC e as maiores empresas brasileiras são bancos. São os que mais rendem dinheiro na Bolsa de Valores. Então, se você quer investir, conta na corretora, urgente. Rico, XP, Clear. Você vai encontrar corretora de valores. Joga no Google que você vai encontrar várias. E abrir conta de graça. Tesouro direto é facinho. Só que aí não tem liquidez, é bom deixar a longo prazo. O Tesouro Selic tem liquidez. Mas aí só abre uma conta na corretora. Que aí você vai ter todas as opções disponíveis. Mas aí você vai ter que começar a estudar, ver o que é cada coisa. Lembrando, rentabilidade, segurança e liquidez. Lucas, por que as pessoas dizem que o ideal é você começar a investir com 30% do que você ganha? Realmente essa porcentagem ela é boa ou ela já está defasada? É boa. Quanto mais, melhor. Mas 30% é um valor que é um consenso geral, não necessariamente é uma matemática, porque 30% para você pode ser, não sei, 50% para mim, 10% para mim, nossa renda é diferente. Mas 30% é porque muitos livros falam disso, falam de 20%, 30%. Mas se você conseguir investir 70%, uma maravilha para você. E isso é antigo também, porque antigamente se falava assim, juntou 1 milhão, tá milionário. Tinha gente que fazia conta com 1 milhão, posso gastar 5 mil por mês durante 20 anos e estou milionário. Então a conta que se fazia para juntar 1 milhão em 20, 30 anos era 30%. Mas hoje quem consegue pegar 30% da renda hoje e aplicar, felizado. Porque normalmente não sobra isso
Conheço gente investindo 10, 40 mil por mês. Investindo. Mas conforme você vai estudando, meu grande objetivo aqui é abrir a sua cabeça. Conforme você vai estudando, você vai perceber que não é difícil adquirir uma rentabilidade melhor e não é difícil você desenvolver um negócio pela internet, o seu próprio negócio pela internet. É perfeitamente capaz. E se não fosse também a internet, o investimento seria muito mais difícil. Lucas, você falou de procurar essas corretoras e tal. Eu procurei um banco, né? E até para conseguir a liberação para que eu pudesse investir foi complicado. Eles não liberam você direito para... Tipo, eu falei, quanto você quer? Eu falei que eu queria o Tesouro Direto, como ele falou. O banco me demorou 3 meses para me liberar. Banco? Foi. Porque eu não sabia que corretora, qual usar, como falar. E a fala deles é ao contrário, foge de corretora. Porque eles ganham dinheiro na nossa ignorância. Então, aposto que vocês já receberam uma ligação do gerente do banco oferecendo um consórcio ou alguma opção. Título de capitalização. Já ouviram essa ligação, que no final não rende nada para você, mas na corretora você não recebe sua ligação, você é autorresponsável pelos seus próprios investimentos, eles te ensinam. Porque o banco, ele ganha dinheiro quando você investe nessas coisas. A corretora não. Ela ganha dinheiro mexendo no dinheiro dos investidores, mas não no que você investe. Então, o banco, ele é tão agressivo, selvagem com o nosso dinheiro, quando a gente é ignorante, porque tem exemplos de ter um fundo de ações no Itaú, que a pessoa começa, não, vou investir em renda variável. Então ela adquire um fundo de ações do Itaú, estou usando o Itaú como exemplo, não que realmente seja o Itaú. Que esse fundo de ações do Itaú investe só no Itaú, no próprio Itaú, na ação do Itaú, 100% desse dinheiro, e cobra uma taxa de administração absurda, 4, 5% ao ano. Então, um fundo desse costuma ter um patrimônio de 1 bilhão de dinheiro de investidores em conjunto. Você faz 4%, 5% disso ao ano, então dá para pensar por que os bancos são os maiores que tem, né, no Brasil. Na verdade, 2 perguntas. Mais direto. Você falou que os bancos são as maiores empresas do país. Investir em ações de banco é um bom negócio? A segunda, eu estou pensando nisso há algum tempo, como você estava falando. A segunda coisa, para aumentar a renda passiva, você disse ali, investir em empresas que geram dividendos é também uma boa opção no Brasil? Claro, em todos os países isso é uma ótima opção. O Itaú, por exemplo, ele paga dividendo todo mês. O Itaú é tão grande, mas tão grande, que ele recebe dinheiro suficiente para não ter o que fazer com esse dinheiro. Então ele distribui. Se eu não me engano, a última distribuição foi de 95% do lucro. Então, além do dividendo mensal que ele já paga, ele pagou um valor a mais bem pesado. Então um amigo meu me ligou e falou, caramba, eu vou receber R$800 de dividendo esse mês, da Itaúsa, que é a holding do Itaú. Mas, respondi? Acho que é legal explicar o que seria dividendos e... Bom, dividendo é quando você é acionista de um negócio, o negócio gera receita, você tira as despesas, você tem um lucro no negócio. E aí parte desse lucro vem para o seu bolso, no negócio físico. As ações da bolsa não são diferentes, elas são negócios na vida real, só que são negócios que deram tão certo que eles chegaram até a bolsa. Então você vai ter lá Itaú, vai ter Havaianas, vai ter Petrobras, Vale e Magazine Luiza, que foi a mais querida de todas, porque quem colocou acho que R$10 mil, depois de 3 anos já 1 milhão. E é rentabilidade, né? Foi bem alto. Agora toda ação que surge ameaça de ser a nova Magazine Luiza. Ela continua subindo. Eu particularmente eu comprei Magazine Luiza a R$67. Ela chegou a 110. Aí eu, vendi. Caraca, todo feliz. Está 180 hoje. Acontece. Foi quase 100%, né? É uma ótima rentabilidade. E perdi a pergunta. Dividendo. Dividendo. Então, as ações da bolsa são negócios que realmente existem. E quando você se torna acionista, você compra ações dessa empresa, você também é dono de parte desse negócio.
Então parte do lucro também tem que ir para você. Mas isso vai variar de empresa para empresa. Não é necessariamente todas as empresas que pagam dividendos e não é o mesmo prazo. Depende muito do que está no estatuto da própria empresa. Então a política do Itaú é dividendo mensal. Vou dizer como exemplo. Mas tem empresas, como a Magazine Luiza, que ela passou um período sem pagar dividendos. Porque ela julgou que era melhor o que ela ia fazer com o próprio dinheiro do que você, investidor. Então ela praticamente estava dizendo, não vou te dar dividendo não, porque se deixar comigo é melhor. E nesse caso realmente foi. Mas agora acho que ela já começou a pagar. Mais alguma pergunta? Oi, Lucas, a minha dúvida é corretoras. Aconteceu comigo, aconteceu com ela. Eu liguei para a minha gerente e falei, quero investir. Ela, é muito pouco, vou deixar na poupança. Aí eu comecei a assistir vídeo, até esse Me Poupe na internet. E aí começa a pipocar uma função de corretoras, mas é diferente de um banco. Você não sabe qual confiar. Eu já fui bancária, trabalhei no Itaú, é um banco. Mas corretora, como confiar? E você começa a pesquisar na internet, tem várias informações que corretora... Como que você escolhe uma corretora? A corretora, de vez em quando, dá realmente problemas por conta da internet, justamente por conta do fluxo de investidores que está entrando. Então, às vezes, o servidor não aguenta e acaba dando problema. Mas uma corretora confiável, primeiro, ela tem que estar registrada na CVM. Se ela não tiver registro, então é furada. Você pode perder o dinheiro todo. Qual é a corretora que você indica? Pode indicar ou não? Posso. Eu uso a Rico, gosto da Rico. Ela trava de vez em quando, mas eu acho muito, como é que eu posso dizer, intuitiva para quem não entende. Então eu comecei por ela, então eu aprendi tudo por ela e hoje eu não saio dela porque eu virei um cliente fiel. Mas você, por exemplo, a XP é uma ótima corretora. A Clear eu não gosto tanto, mas a Modal Mais também é uma ótima corretora. Só que eu não gosto da interface da Modal. E vale a pena dizer que a XP é dona da Rico, da própria XP e da Clear. E como se não fosse suficiente, Itaú também é dono da XP. Então, Itaú é dono de metade do país. Eu tenho 5 minutos para encerrar.